Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai fechando os olhos, aquietando o nosso coração, os nossos pensamentos. Vamos saudando a equipe espiritual desta casa, que envolve a cada um de nós com muito carinho, que procura nos trazer leveza, paz, serenidade. Vamos nesta noite pedir ao Mestre Jesus que nos auxilie carinhosamente, para que o tema da noite possa ser por cada um de nós compreendido e que faça diferença na nossa postura perante a vida, nas nossas prioridades e no nosso esforço para conseguirmos cada vez mais nos melhorarmos e permitir que o Evangelho de Jesus habite em nós para que alcancemos o reino dos céus, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo. Agradecendo ao Pai por este momento, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a gente trouxe esse tema, o erro e a culpa, à luz da doutrina dos Espíritos e à luz do Evangelho do Cristo. A gente sabe que esse tema ele fala muito perto de cada um de nós, porque esses são dois sentimentos que nos visitam, né? Não é tão espaçado, mas virou mexeu, eles estão nos visitando. Por quê? Porque faz parte da nossa caminhada o erro, né? Então a gente erra várias vezes, todo mundo erra, todo mundo que vive nesse planeta erra, né? Porque é um planeta ainda imperfeito, então faz parte. E esses dois sentimentos visitam muito a gente, porque a gente faz escolhas, aí de repente, poxa, estava errado. Às vezes a gente percebe logo, às vezes não. Mas são sentimentos que eles se tornam pedrinhas de tropeço na nossa caminhada. São sentimentos que, se a gente não souber tirar o melhor deles, eles serão pedrinhas no nosso caminho, na nossa evolução. Falar de erro é falar da nossa essência. Ao longo das nossas diversas jornadas na Terra, por muitas vezes nós tivemos contato com as religiões judaico-cristãs, né? Que está aqui, ó, tradição judaica-cristã ou somente judaico. Cristianismo é o termo genérico usado para caracterizar o conjunto de crenças em comum do judaísmo e do cristianismo, bem como a herança das tradições judaicas herdadas pelos cristãos. Então nós, né, lá os cristãos, herdaram muita coisa do judaísmo. E nas nossas sucessivas vindas, né, por aqui, a gente foi assimilando muita coisa dessa mistura, né, dessas duas doutrinas. E o cristianismo, à medida que ele foi se organizando ao longo dos séculos, é como um caminhão de mudança cheio de informações, cheio de conteúdos, e num determinado momento Jesus caiu do caminhão de mudança. E o cristianismo vai se organizando de uma forma mais humana do que cristã na sua essência. E do que nós estamos falando? Daqueles conteúdos que foram sendo incorporados à doutrina que o Cristo veio nos ensinar, e que não são ensinamentos seus, e que vão dando uma forma, um corpo,
de dominação a partir do medo e do terror, que não é a proposta do Cristo. Então, a gente vai lembrar lá atrás, né, a igreja soberana, né, ela que mandava e desmandava, ela que as pessoas responsáveis lá que fundaram, que fizeram todo mundo acreditar, né, no terror, no medo, no castigo, no pecado, né, a igreja fazia isso, a gente acredita, teve historiador que pesquisou e tudo, para dominar, para controlar. Então, a gente traz isso até hoje, mesmo a gente estando aqui, ocasionalmente, a gente erra e às vezes a gente vai lá no, nossa, vou ser castigado. Eu cometi um pecado, né? O que vai ser de mim? Porque a gente acreditou muito tempo que quem é bom vai para o céu, mas quem não vai lá para o inferno e fica lá. A gente acreditou muito tempo que era assim. E hoje, através da doutrina dos espíritos, a gente está começando a entender que não. Mas durante muitos anos, nós fomos aterrorizados por essa crença, né? De que eu seria castigada se eu errasse, de que eu ia para o inferno, eu ia ficar no limbo, alguma coisa assim ruim, né? Eu não tinha uma segunda opção, era a sentença determinada. A ideia do pecado e do inferno. E nós ainda hoje, né, nos vemos visitados por essas concepções que às vezes nos assustam diante de algumas atitudes e comportamentos que nós adotamos, né? Que, como a gente já falou, ninguém é perfeito. Então, o erro, a gente erra. Por quê? A gente sabe tudo? Não. A gente conhece, a gente compreende exatamente, perfeitamente a lei de Deus, as leis de Deus? Não. Então, o erro, a gente erra. A gente erra porque quer errar? Não. A gente erra querendo acertar. Mas, às vezes, o tiro sai errado, né? O alvo, a gente erra o alvo. E nos assustamos com receio dessas penas eternas que em alguns momentos da nossa trajetória nós fomos aprendendo, né? Então, a gente está aqui, está aprendendo, mas de vez em quando a gente cai nisso aqui. Quem não conhece a doutrina, as explicações dos espíritos, vive nessa faixa o tempo todo, né? Com medo de ser castigado, com medo de ser punido. E eu errei, o que eu vou fazer agora? E se desespera, né? Muita gente vive assim ainda. Mas aí nós precisamos fazer uma organização, contextualizar a palavra pecado à época do Cristo. Naquela época, em hebraico, a palavra pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Em latim, a expressão transforma-se em peccato. Assim, esta palavra tem a conotação religiosa, espiritual, referindo-se ao não cumprimento dos desígnios de Deus, a violação de suas leis. Você percebe que tem um significado diferente? Lá é errar o alvo, errar o caminho. Aqui, já eles colocaram, o entendimento é que era uma violação às leis de Deus. Já é uma palavra mais forte, mais grave, né? Então a igreja adotou, no latim lá, a igreja católica adotou o peccato, né, como uma agressão, como uma infração, como uma coisa assim, muito grave, com uma pena que teria que ser também muito grave. Mas o significado genuíno, original, é errar o alvo, errar o caminho. Aí a gente fala, né, que vai falar assim, mas lá na primeira revelação tinha essa palavra, pecado. E Jesus também falou pecado, mas era nesse sentido. Não de aterrorizar, não de condenar, né? Era diferente.
Hoje, à luz da doutrina espírita, buscando na essência do Evangelho do Cristo, em que momento o Evangelho nos fala de castigos eternos e punições eternas? A gente lê do Evangelho. Em que momento a gente encontra essas palavras? Em nenhum. Se buscarmos compreender esse significado do errar o alvo, buscando na doutrina espírita, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a questão 630, a explicação do que é o bem e o mal. Né? Os Espíritos dizem que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é o contrário, ou seja, a infração à lei divina. Mas ele só explica isso. Né? Ele fala, o bem é quando você vivencia na lei, quando você respeita a lei. E o mal é quando você foge da lei, quando você escolhe um outro caminho. Mas Deus sabe que nós somos imperfeitos. Deus sabe que nós vamos errar. O nosso mentor também sabe que nós vamos errar. Né? Mas só quem não evolui, quem não se melhora, e quem não erra é quem não faz nada. Quem não faz escolha, quem não tenta. Quando a gente tenta, quando a gente faz escolhas, a gente corre o risco de errar. Porque somos imperfeitos. Mas o único que não erra é quem não faz nada. Né? E está tudo bem errar, não tem problema errar. Está tudo certo. Nós fomos criados simples e ignorantes, não conhecendo profundamente a lei de Deus, como acertar sempre o alvo. A gente já falou, a gente não compreende a lei de Deus. A gente não compreende o Evangelho de Jesus. Porque se a gente compreendesse, a gente não reclamava às vezes do que acontece. A gente aceitava, a gente compreendia. E não é assim. A gente pode trabalhar a respeito depois, mas de primeiro momento, muitas vezes a gente se revolta, a gente não gosta. Temos por misericórdia divina a oportunidade da reencarnação. E a cada experiência vivida na carne, vamos treinando, vamos aprendendo, conhecendo valores, relembrando a lei divina que está escrita na nossa consciência. Tendo assim condição de avaliar o que estamos fazendo, tomando consciência das vezes que nos equivocamos e erramos. Então, conforme a gente vai reencarnando, né, cada vida que a gente vivencia é um treino. E em cada momento das nossas encarnações, a gente aprende alguma coisa, a gente identifica alguma coisa. Né? A gente elimina alguma coisa, a gente vence alguma imperfeição. Então, vai indo, que vai chegar o momento em que a gente vai errar menos. Mas isso é um treino, né, que a gente vai tendo nas nossas existências. E o que é o erro? No dicionário, ação ou consequência de enganar-se ou equivocar-se. Então, o erro é o equívoco, o engano. Né? Aí a gente fala assim, eu pensei que era assim, mas não era. Porque ninguém erra porque quer. Ninguém erra de propósito. O erro é de acordo com a nossa imperfeição. Então, às vezes, se eu ofendo alguém, é porque eu não aprendi a lição do respeito. Às vezes, se eu se eu me desfaço do sofrimento de alguém, é porque eu não aprendi a lição da empatia. E isso tudo faz parte ainda de nós. Nós estamos aprendendo, nós estamos no caminho. Né? Nem tudo a gente consegue ainda acertar. E nem tudo a gente aprendeu. E o erro faz parte, né, desse aprendizado. Mance Dufaux, do livro, ela é escritora, né, tem um espírito que psicografou o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Ela fala do equívoco dentro da doutrina, em que muitas pessoas importaram o conceito de karma. Né? Que não é um conceito utilizado por Kardec, mas que alguns acreditam significar que estamos aqui nessa jornada para pagar dívidas. Karma, aqui no pesquisa, karma, né, com K ou C, é uma palavra do sânscrito, antiga língua sagrada indiana,
que significa ação ou ato deliberativo. É um termo originado nas religiões budista, hinduísta, janista, adotado posteriormente pelo espiritismo. Originalmente, a palavra karma significa força ou movimento. Nada a ver com dívida, né? Coloca-se o karma aqui como algo que vamos carregar por toda a vida. E não é, porque temos todos os dias a oportunidade de mudar, de consertar, de refazer, e só depende de nós. Né? Então, o karma é um movimento, é ação. Não tem nada a ver com esse peso que a palavra traz, né? Se a gente for entender ela como uma dívida, é um karma, é meu karma, então eu tenho que aguentar, eu tenho que tolerar, eu não vou me livrar nunca. No Evangelho a gente já viu escrito alguma coisa assim? Também não. Então, karma não é um conceito vinculado a castigo e a dor, mas o resultado da ação, bem ou mal. Bom é cumprir a lei divina, mal é errando o alvo da lei. Que a gente mira para acertar o alvo da lei. Toda a nossa ação, toda a nossa decisão, toda a nossa escolha é para acertar. Mas às vezes a gente erra. Nós estamos aqui para aprender e consolidar em nós a lei divina, construindo em nossos corações o reino de Deus. É nessa vida? É a última encarnação nossa? Não. Tem mais umas pela frente. Mas depende de cada um de nós, né? Se eu me esforçar mais, se eu me determinar mais, eu alcanço mais rápido a minha evolução. Quando nós erramos, o que a gente tem que fazer? Na escola, quando a gente erra, uma atividade a gente não tem que refazer, corrigir, a gente não apaga. Recomeça. Recomeça. Faz de novo, tenta de novo. As descobertas que foram feitas no nosso planeta, acha que foi na primeira tentativa? Não. Devem ter errado 1000 vezes antes de acertar. Né? A gente não precisa ter pressa, mas não precisa se acomodar também. Nós estamos aqui em um processo de aprendizado do amor. Errar é uma experiência e depende de nós a destinação que daremos a essa experiência. Se nós vamos aprender ou se nós vamos persistir no erro. Né? Porque às vezes a gente fica um tempo lá naquele caminho. É de cada um. Né? Cada um dentro do seu grau, do que pode ser, do que pode fazer. Esse tema não é puxão de orelha em ninguém, não é falando mal de ninguém, porque todos estamos no mesmo caminho. Mas é para a gente entender que não é ruim, uma coisa horrível errar, que tudo bem errar. Por quê? Porque a gente está tentando. Quando erramos e percebemos, somos visitados por um outro sentimento, que é a culpa. Ela nos visita e nós também fazemos a escolha de como vamos viver essa culpa. Né? Rossando Klinger nos diz que a culpa tem uma função boa, que é de despertar a consciência. Então, o que é? Culpa, no dicionário, responsabilidade por uma ação que ocasiona dano, prejuízo a si próprio ou a alguém. Então, quando optamos pela função positiva da culpa, que veio para despertar, presta atenção, você errou, alerta, reveja o caminho, né? A culpa é isso, a função dela é essa. A função positiva é essa. Desperta em nós, que é o arrependimento, e vamos nos dispor a arcar com as consequências do meu equívoco e me preparar para reparar. Arrepender-se, nos diz Kardec no livro Céu e Inferno. Arrepender-se, espiar e reparar. Basta eu me arrepender? Não. É bom, mas não basta. Eu preciso espiar. E o que é espiar? Sofrer as consequências. E o que é reparar? Indenizar, ressarcir. Então, eu neguei afeto para um filho meu, desprezei, não liguei. Eu volto numa outra existência
e vou arcar com as consequências. O que eu plantei, falta de afeto, eu vou colher, falta de afeto. Então eu estarei sofrendo as consequências. Como é que eu vou reparar? Tendo a oportunidade de, com aquele espírito ou um outro, fazer o que eu não fiz na existência anterior. Isso é reparar. A culpa é um sinal de evolução. Por quê? Porque se eu estou no erro, mas eu estou achando que eu estou certa. Então eu continuo no erro. A culpa é um sinal de que, está errado. Então quer dizer que eu já estou entendendo alguma coisa da lei divina, que eu já estou revendo o meu caminho, que aquele caminho de erro já não me satisfaz, não me alegra, eu já estou começando a me importar com o outro, com o meu benefício, com a minha evolução, com as minhas conquistas. Então, ela traz isso de evolução nesse sentido, porque eu já consigo perceber que eu errei e, não quero, eu me arrependi, me sinto culpada, quero consertar. Mas quando paramos na culpa, já é um sinal de imaturidade, de infantilidade espiritual nossa. Por quê? Porque a gente para na culpa e a gente fica assim, né? Tem ali o vitimismo, aí eu fico assim, eu sou culpada, eu errei. Mas eu errei por causa daquilo ali, eu errei porque foi não sei o que, ou aqui, não assumo a minha responsabilidade, coloco a responsabilidade nos outros, eu culpo o universo, a parede, né, pelo acontecido, não fui eu brigo, choro, lamento, né, então eu fico reclamando, me lamentando, me sentindo coitada, mas não tem outra ação. Então aqui ela não está sendo benéfica, porque eu parei nela. Eu me sinto culpada, eu falo assim, não, eu sou culpada, eu preciso sofrer, eu mereço, né? E fico ali sofrendo, aí eu penso, mas eu estou aqui sofrendo, então eu estou resgatando o meu erro. Não. Às vezes nós pensamos, né, como eu falei, que o sofrimento é uma reparação. A culpa não repara, gente. Ela só dá um alerta. Ela só te desperta dizendo que você errou. O que repara é a ação no bem, o meu movimento de fazer diferente e de agora acertar o alvo. A lei que sintetiza todas as leis é a lei de amor, justiça e caridade. Quando não agimos com amor, justiça e caridade, sabemos que nos equivocamos. Aí é a linha. Eu estou agindo com justiça, amor e caridade? Eu estou sendo justa? Eu estou respeitando? Eu estou tendo empatia? Eu estou tendo paciência, tolerância? Porque esse amor quer dizer empatia, respeito, tolerância, compreensão, generosidade e caridade. Isso o Evangelho de Jesus é a nossa diretriz de conduta. Né? De vez em quando a gente tem que lembrar de tudo isso aqui, que a gente esquece. Por quê? É muita coisa que a gente coloca na cabeça da gente, né? Os sentimentos, a vida é muito, muito agitada. Então, de vez em quando, a gente vem lembrar, para que a gente, em alguma coisinha daqui, a gente consiga trabalhar. Mas é inconcebível que um Pai de misericórdia e de justiça nos permita sofrer eternamente, que nos castigue sem nos permitir a oportunidade para que possamos recomeçar, refazer, para que possamos corrigir os nossos erros. Então, acreditar no castigo eterno, na punição, vai para o inferno, fica no limbo, pecou, tá lá, fica lá. Aí vai esperar o juízo final, porque você vai ser condenado. Nós, como pais, fazemos isso com os nossos filhos? Não. E nós somos imperfeitos. Então Deus, que é Pai e perfeito, acha que faria isso pra gente? Também não. Ele compreende cada um de nós, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições.
E Ele permite que todo dia a gente recomece. E se não deu tempo nessa existência, Ele permite outras e tantas quantas forem necessárias para que a gente consiga vencer as nossas imperfeições, os nossos equívocos. Quem é então que nos dá o direito de nos sentirmos eternamente culpados e abandonados sem oportunidade de recomeçar? Porque muitas vezes a gente já se sentiu assim, né? A gente erra e a gente acha, Deus não vai me compreender, Deus não vai me perdoar, Ele não vai me ajudar, eu estou errando tanto, como é que Ele vai me ajudar? Ele não vai querer. E a gente se sente só, a gente se sente abandonado, a gente às vezes não tem ninguém que a gente possa conversar, que a gente possa falar. Então, a gente tem horas que já se sentiu assim. E a gente acredita, né, que seja assim. O que nos dá esse direito é o sentimento que alimentamos de sermos perfeitos, a nossa arrogância, o nosso orgulho, de não poder errar e admitir o erro. Porque a gente se perdoa quando erra? A gente fala, tudo bem, eu errei, vou começar de novo? Não. A gente se critica, a gente se massacra, a gente se cobra. Por quê? Como eu errei? Como eu errei, né? Mas nós podemos e erramos muitas vezes. O sentimento que precisamos aprender a cultivar em nós é o da humildade para reconhecer o nosso exato tamanho. Uns tempos atrás apareceu aí não sei se foi exatamente que eu vi. Foi no curso, né, do Livro dos Espíritos, quando falou das galáxias, dos planetas. Aí foi mostrando, né? A gente acha, não, na Terra, nós estamos galáxias na Terra. Na questão só do nosso sistema lá, gente, nós estamos isso aqui. Se for juntar a gente com as outras galáxias, a gente não é menor que o grão de mostarda. Quem a gente acha que é? Que poder a gente acha que tem? O poder que a gente tem em nós, né? A nossa vontade de querer melhorar, de querer dar certo, de querer fazer certo. Esse poder a gente tem. E um dia que a gente aprender a amar, verdadeiramente, a gente vai ter mais poder ainda. Mas é um poder do bem. Há coisas que nós já sabemos e aprendemos, e há outras que não aprendemos e não sabemos. Busquemos ter paciência conosco, tolerância sem cobrança excessiva, como Deus tem com cada um de nós. Porque Ele tem, né? Ele nos ama verdadeiramente. À medida que nós entendemos isso, nós vamos amenizando em nós esses sentimentos que não nos permite cair, né? Porque quando a gente acredita que eu não posso errar, né, que eu tenho que ser firme, aí eu acredito que eu não posso cair. Porque nós cairemos muitas vezes, mas na medida em que nós percebemos a nossa queda, nós já estaremos no caminho de ir reconhecendo e ampliando a nossa consciência para ir nos tornando pessoas melhores. E o que a gente espera com esse tema, com as palavras, é que cada um de nós possa sair daqui hoje buscando iluminar a sua consciência com o Evangelho do Cristo, com a doutrina consoladora dos Espíritos. Porque Jesus vem nos dizer que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, precisamos exercitar a cada dia a prática do amor em nós, para que esta prática cubra a multidão de erros que temos cometido. Em vez da gente fazer uma vibração, eu trouxe uma música para a gente cantar. E é uma música muito linda, eu acho ela muito linda. E eu tenho certeza, que ela vai envolver a cada um de nós, que vai trazer aquele abraço apertado, que vai trazer aquele abraço assim, que incentiva a gente, sabe, que acalma, que acalenta, e que mostra que a gente é capaz, que a gente pode, sabe? Que Jesus está ao nosso lado constantemente. A gente é que não percebe. É só subir.
das nossas lágrimas. Sabes que a espada da dor tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero Isso nas lutas, com né, tua paz. do nosso dia a dia, o esforço que a gente faz, tudo que a gente às vezes recebe e a gente cansa às vezes, né? Às vezes a gente não sabe fazer um caminho seguir, onde achar dentro de nós essa força. E muitas vezes, quase todos os dias, a gente precisa ter, né? Para refazer para se perdoar, para perdoar o outro. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Gente, obrigada. Espero ter plantado alguma semente boa, alguma luz, aberto uma janelinha, uma porta. Tá bom? É a luta de todos nós, né? E a gente vai vencer. Boa noite, obrigada.